Meus queridos, voltando aqui então, nós voltamos com aquilo que todo mundo aqui já conhece, os 3 tipos de sermão. Esses 3 que vocês estão vendo aqui ainda são a base de toda a estrutura da homilética. Quando a gente estuda homilética estrutural, que é apenas uma das 5 homiléticas, a gente sabe que essa base aí não muda. Ela só ganha mais informações. Pode ficar tranquilo que eu não vim aqui falar dos 3 tipos de sermão para vocês. Tá? Vocês já conhecem extremamente sobre isso. O que a gente vai falar a partir de agora é como trabalhar uma estrutura que possa conter 2 desses em conjunto. É isso que nos interessa. Como eu dizia, esses 3 aqui ainda são sagrados para os homiletas, né? Os 3 que são considerados heresia são aqueles que dizem, que são aqueles que compõem a ideia de que cada sermão tem que ter 3 pontos. Gente, isso é heresia na homilética, tá? Para quem não sabe ainda, esquece essa ideia. Pontos são aqueles que estão no texto. O que eu encontro de pastor tentando encontrar o 3º elemento, que geralmente é heresia, que você encontra, né? Cuidado com isso aí. Daqui a pouco a gente vai falar de sermões pontuados e a gente também vai falar dos sermões despontuados, que é uma tendência da homilética moderna, sabia? Sermão sem ponto. Pastor, isso existe? Claro que existe, e é muito bom. Lembra quando eu disse para vocês que tem a homilética hoje te dá muitos recursos para você variar? É isso. Sermão com um ponto só, sermão despontuado, isso hoje é normal para a gente, não tem dificuldade. Beleza? Por aqui eu vou passar rapidamente, porque você sabe que o sermão tópico, você tem ali uma análise da Bíblia inteira sobre um assunto. Geralmente é assim que se faz sermão tópico. Analisa a Bíblia inteira para pregar sobre um assunto, globalmente. E aí a transição nessa hora vai dizer assim, a primeira lição que eu tiro da Bíblia, e aí você vai apresentar 1 Coríntios, um exemplo. Segunda lição que eu tiro da Bíblia está em Tiago. Isso é sermão tópico, clássico. Tudo bem? Para a homilética moderna, todo sermão é tópico, textual e expositivo. Você sabia disso? Por que todo sermão é tópico? Porque ele fala de um assunto. E por que é textual? Porque é baseado num texto. E é por que é expositivo? Porque deveria ser feita a mesma análise de exposição para todos eles. Aquela ideia de que sermão tópico você estuda menos, sermão expositivo você estuda mais, isso é historinha para boi dormir. Qual é o sermão que dá mais trabalho, tópico ou expositivo? Tópico. Por quê? Porque você tem que fazer a análise de cada texto. Exatamente. Se você vai usar 4 textos diferentes, que você tem 4 pontos, é exegese de 4 textos, querido. Agora, se você vai pregar num texto só, que geralmente é o que o expositivo faz, você só tem que fazer a análise de um texto. Então, para quem estuda adequadamente, essa ideia de que o sermão expositivo dá mais trabalho é mentira. Vai ter que fazer a exposição de tudo. Beleza? Claro que eu vou pular, porque isso aqui é material para vocês lerem depois. Show? Então, aqui, ó. Sermão tópico é o primeiro, e aí a gente vai, já acabei de dizer para você o que ele é, tá bom? Deixei aqui as informações para vocês. Isso aqui, sabe por que eu coloquei isso aqui? A ideia é que você pegue isso aqui e mande para o seu seminarista. Mande para alguém que gosta de pregar, mas não tem oportunidade de estar dentro de um ambiente acadêmico. Você tem um leigo lá que prega bem. Então, eu coloquei mais informações para que você possa mandar para ele. Tudo bem? Quais são as vantagens hoje de pregar sermão tópico? Sua clareza. Ali você trabalha um assunto com tranquilidade. Você consegue expor isso com muita clareza, inclusive que você tem o apoio de vários outros textos. Você consegue ter uma unidade legal, porque você está falando de um assunto só. Tem gente que começa falando sobre casamento, passa pelo dízimo, fala de santidade e vai terminar na unção. Olha que negócio estranho. O sermão tópico é bom por causa disso. Você precisa ficar preso num assunto só. Vai falar de maledicência? Você vai falar de maledicência, vai procurar textos que falam disso. Ok? Outra coisa importante, facilidade para expor doutrina. Não tem coisa melhor para pregação com bases em teologia sistemática.
Porque é isso que a teologia faz. Ela faz um compilado de textos sobre aquele assunto e dá o resultado. Quais são as deflagrações daquela doutrina? A gente crê no quê? Baseado em tudo isso que a gente leu na Bíblia. O sermão tópico faz a mesma coisa. É a mesma metodologia, é a mesma pedagogia. Ok? Outra coisa legal, sua facilidade para tratar de qualquer assunto. O sermão tópico é bom por causa disso. O camarada te liga lá e fala assim, ó, o assunto é tal, você vai pregar no congresso aqui, o assunto é tal. Poxa, dá um Google lá, entra na sua Bíblia digital, pede para fazer uma análise de concordância, descobre onde estão os textos. Se você não conseguir se estabelecer num texto só, você ganha uma oportunidade bem legal. Analisar a Bíblia inteira sobre aquele tema e trazer lições diferentes em textos diferentes. Preparo não é difícil. O sermão tópico é muito fácil de se preparar. Por quê? Porque você tem muito material. Você pega lá, maledicência, um exemplo. Poxa, você vai para Tiago, você vai para Colossenses, você vai para 1 Timóteo, você vai para 1 Coríntios, você tem material, provérbios, você tem material assim, variado sobre isso. Isso facilita muito as suas ideias. Diferente quando você tem um versículo só. Já preguei em congresso só com Mateus 5:3. Era um congresso sobre as bem-aventuranças. Eu abria o congresso, Mateus 5:3, bem-aventurados os pobres de espírito. Isso é que não é simples. Entende? Vai ter que trabalhar isso aí. Um texto tem uma lição só, praticamente. E aí, por isso, também a importância de aprender a pregar um sermão com um ponto só. Isso é bem legal que está aqui se der tempo, a gente vai trabalhar. Facilidade de harmonia também. Harmonizar um assunto só pela Bíblia toda é muito mais fácil, pedagogicamente, didaticamente, muito facinho. Tem desvantagem? Claro que tem desvantagem. Então, para você que gosta de pregar um sermão tópico aí, muita atenção, porque quais são as informações básicas hoje sobre isso? Procurar por tópicos ao invés das verdades. Camarada, poxa, tem que pregar sobre isso, mas a Bíblia não fala disso, como é que você vai fazer? Mas o cara quer achar um tópico, ele quer tirar a pedra e encontrar o que está embaixo, mas não tem nada embaixo da pedra, mas ele quer colocar alguma coisa ali, isso é perigoso. De vez em quando a gente recebe uns convites para pregar aí. Eu fui pregar na igreja um dia desse aí, uma igreja bem quente mesmo, bem quente. Neopentecostal mesmo, assim. Pessoal legal, gente boa, pessoal bem legal. Mas me mandaram o tema do congresso. Um negócio tipo assim, eu não me lembro direito, mas se eu for falar aqui, eu vou estar mentindo, porque eu não lembro mais direito. Mas é tipo assim, alguma coisa voltada para os mistérios do manto. Aí me deram o texto bíblico. Quando eu fui olhar o texto bíblico, ele não tinha nada que ver com a situação. Nada. Eu mandei uma mensagem de volta. Meu irmão, como é que a gente faz aqui? Eu não me sinto capaz de... Não tem esse poder de exegese que vocês viram aqui. Como é que a gente faz, né? E um dia desses, eu também recebi um convite batístico. O termo existe. E o pessoal me perguntando, me mandou um congresso da Escola Bíblica Dominical, a supremacia da Bíblia, topzera, não posso dar muita informação, senão você entra na internet e você acha. E aí, me mandaram o texto bíblico, Provérbios 22:6, que também não tem nada a ver com isso. Ensina o menino no caminho que deve andar, quando crescer não se desviará dele, que é uma péssima tradução, inclusive. Se você for traduzir direitinho, o texto está dizendo o seguinte: deixa a criança fazer o que ela quiser, que quando ela crescer, ela só vai fazer o que ela quiser. Entende? Então não tem nada a ver com ensino. Não tem nada a ver com pedagogia clássica, pedagogia acadêmica, nada a ver. Então, são situações que quando a gente pega um congresso, sermão tópico às vezes dá uma abertura, mas às vezes também se torna uma impossibilidade. Você vai ter que fazer uma análise do texto profunda ali e trabalhar bem isso para que você não corra o risco de usar o texto como pretexto. Isso é perigosíssimo. Bom? Bora lá, estudar poucos textos também é outro perigo, porque o cara quer pregar o sermão tópico, tem 4, 5 textos, 4, 5 lições, e o que ele quer fazer? Ele quer ganhar tempo e não quer fazer exegese dos 5 textos.
É nessa hora aí que você cria mais um livro para a Bíblia. Que aí são provérbios segundo o seu nome. Aí ele acha, dá ruim. Bem, divagação, que é outro perigo, né? A gente começa a falar de uma coisa, se a gente não tomar cuidado, porque o que a gente faz? A gente faz exegese de 4, 5 textos, 2, 3 textos. A gente descobre muita informação. E aí, na hora de colocar isso para pregar um sermão tópico, você tem que pegar o que você selecionou mesmo. Se você começar a lembrar do que você estudou no gabinete, você vai trazendo informação para o meio que não tem nada a ver com o negócio. É outro perigo que eu vejo na hora da turma pregar sermão tópico. Fez exegese bem feita, legal, estudou bastante, 5 textos. Mas tem material ali que não serve ao propósito. E aí é a hora que você corre o risco de se perder por tudo aquilo que você estudou. Beleza? Exige mais das teologias, tanto a bíblica quanto a exegética, tanto a Bíblia quanto a bíblica quanto a teológica, né, a sistemática. Então, eu começo a correr, rapaz, eu sei que tem muita coisa para vir e dá problema. Tanto a bíblica quanto a sistemática, você vai ter que... Gente, deixa eu dizer uma coisa, nos tempos de hoje, não dá mais para pregar sem ler teologia sistemática todo dia, gente. Estamos vivendo um tempo de heresia para todo lado, de pergunta para todo lado. Nosso povo estuda só a gente? Claro que não. As perguntas que eu mais escuto na minha igreja para mim hoje são situações que o Nicodemos lança. Pastor, como é que a gente pensa sobre isso? Porque eu estou ali do ladinho da Fiel. Influência muito forte ali do calvinismo, radical. E a minha turma está escutando tudo isso aí. Se eu não estudar teologia, como é que vai ser? A molecada vai chegar com as dúvidas, eu não vou ter como responder. Percebe? Não estou aqui levantando bandeira nem de um nem de outro, mas a gente sabe que nós temos diferenças evidentes com os presbiterianos. Batismo infantil, um monte de coisa, que a gente tem diferença. Aí como é que a gente faz? E os caras estão dando palestra, estão fazendo devocional todo dia na internet. Hoje é muito comum, você acaba de pregar, o cara na porta já lhe faz uma pergunta. Você tinha um garotinho de 8 anos de idade, o Davi virou para mim e falou assim, pastor, como é que a gente consegue juntar a questão da Terra tendo 12 mil anos de idade, 14 mil anos, e a concomitância jurássica? Você tem noção de 8 anos de idade, maninho? Porque a nossa professora da escola bíblica dominical botou um dinossauro lá na parada e falou, vou preparar essas crianças para a escola. E executou a missão. O que a gente crê com relação a isso? Pegou um monte de boneco de dinossauro, botou na sala, e aí? O que a Bíblia fala? E ela deu uma aula de ciência, arrebentou a boca do balão. Só que na hora do vamos ver, ela fala assim, agora vocês têm que conversar com o pastor. O que é que ela imaginou? Ela imaginou assim, eles vão parar por aqui. Eles vão aceitar e está tudo certo. Essa geração não é assim. Quando ela terminou a aula, 18 perguntas. Ela falou, gente, eu não dou conta. Aí estou saindo, ganhei o corredor. Quando eu ganhei o corredor, o Davi me esperando. Preciso falar contigo. Aí eu fiz uma pergunta, a pessoa falou para falar com o senhor. E aí, mano, você não estuda, como é que fica? Bora lá. E também não vou dar a resposta para vocês, não, que eu não vou ficar arrumando discussão desnecessária, não. Claro que o sermão tópico, se você não souber trabalhá-lo bem, você perde o fio da meada durante a caminhada. Por quê? Porque você está num texto. Se você não elabora direito esse texto, na hora que você entra no segundo, é outro contexto. Por isso que todo sermão, todo ponto, toda nova lição tem mini introdução. Tem gente que nem nunca ouviu falar disso, mas se abrir um ponto novo, você tem que fazer uma mini introdução do ponto. Fator transicional completo. Então você tem que fazer transição, apresentação do ponto, fundamentação do ponto, mini introdução do ponto. Percebeu? É bem mais complexo do que a gente imagina. Por isso que a gente não fala só transição ou só ponto, não, a gente fala do fator transicional, que são esses 4 elementos. Você tem que fazer isso muito bem amarrado, muito bem feito, com palavra-chave, que geralmente é a palavra que está lá no título.
Como vencer a ansiedade? Oh, Jesus, hein? Seria legal isso aí. Como vencer a ansiedade? Claro que a ansiedade aí não é a patologia psicológica. Estou falando daquela ansiedade da Bíblia. Não andeis ansiosos. Tá? Que nada mais é do que medo do futuro. Desconfiança. Não se confia em Deus. Não estamos falando de patologia. Outra coisa. Isso aí é outra área. Ok? Patologia tem que ser tratado de maneira adequada. Agora, o ansioso da Bíblia é a falta de fé, a dificuldade de caminhar. Dificuldade de confiar em Deus no meio das tempestades. Como é que vence isso? Aí você lança lá, primeira lição. Quando você for lançar a segunda lição, principalmente se está em outro texto, você tem que fazer toda uma contextualização, que você está saindo de um texto para o outro. Isso você faz na mini introdução. E a palavra-chave é fundamental para a transição, porque você vai dizer assim, agora, uma segunda lição sobre como vencer a ansiedade está lá em Mateus, capítulo tal, versículo tal. Abra a sua Bíblia aí o cara vai. Aí ele vai ler o texto com você, ele vai acompanhar, você vai ler. Uma coisa que você nunca faz na homilética moderna, nunca pedir ninguém para ler nada. É você quem lê. E o texto bíblico não pode estar na sua Bíblia, tem que estar no seu esboço. Porque o que a gente faz na homilética hoje? A gente ganha cada segundo, já que a gente tem que pregar pouco. Eu não posso me dar o luxo de comprar uma Bíblia nova, eu com o microfone na mão, porque pedestal quase não se usa mais, porque lhe paralisa. Eu com o microfone na mão, eu tentar abrir a página que está uma colada na outra, porque a Bíblia é nova. E aí você está perdendo tempo lá, escolando aquilo, e o pessoal assim, e a ascendência assim, ó. Então o que você faz? Você recorta o texto bíblico eletronicamente e cola debaixo da sua apresentação do ponto. Porque a hora que você lê o ponto, já está ali, para você ler ali. Ah, pastor, mas não tem que movimentar a Bíblia para o inglês ver? Não tem. Você só tem que apresentar a Bíblia, querido. É tranquilo. E aí você lê o texto bíblico e agora você tem que contextualizar a situação. Você tem que dizer assim, olha, esse texto aqui foi escrito em tanto antes de Cristo, aquele que tinha lido primeiro, depois. Então, são situações, sermão tópico. E você vai, Provérbios foi escrito para isso, isso. Por isso nos é importante, porque aqui também fala da ansiedade. Quem escreveu esse texto, e inclusive na transição, você vai ter que informar de onde que você tirou a ideia. Da Bíblia toda? É da mente do autor? Direto ou indireto? É o Deus do Espírito Santo ou de João que você está falando, de Mateus? Importante. Até aí tudo bem? O textual todo mundo já conhece, você tira todas as lições de um mesmo texto. Não é adequado que você use mais de 20 versículos na leitura inicial. Se tiver que usar mais de 20, reparta o texto bíblico e vá lendo esse texto à medida em que você for lançando seus pontos. Queridos, hoje a gente tem 30 minutos para pregar, 35. E se você for um cara muito bom, 40. E aí, e acredite, esse cara não é você. E nem sou eu. Acredite, cara. Importante que você acredite nisso. Que a gente fala, se você for muito bom, o que o pastor pensa? Esse cara sou eu. Não é você. É essa hora que você morre de raiva quando você trouxe uma ovelha para esse projeto, né? Que a ovelha está do seu lado ouvindo isso aí, rapaz. Poxa vida, eu achei que o meu pastor fosse, né? Mas vamos lá. Se você só tem 30 minutos para falar, 35, até que você comece a perder a ascendência, cada segundo é importante, guerreiro. Então, tem gente que lê o texto todinho lá, 15 versículos, e depois em cada ponto ele vai ler os 15 de novo. Não. Leia só lá em cima o versículo que você vai usar, ou a parte do texto, na primeira lição. Primeiro ponto. Você vai pegar lá, vai tirar de 1 a 5, vai pegar embaixo? Beleza. Aí, na hora que você for lançar o segundo ponto, você pega de 6 a 8. Lê de novo, continua lendo, é bom, o pessoal fica com a Bíblia aberta. Aí lá no terceiro, você pega de 9 a 14.
que o 14 de São Paulo é muito mais bonito. 14, muito mais bonito. Entendeu? Pastor, eu posso inverter? Claro que pode, sem problema nenhum. É que na homilética antiga, anterior, você pegava a lição mais forte e colocava onde? Se você tem 3, 4 pontos, na última lição. É a mais fácil fazer conclusão. Lembra disso? Quem estudou desse jeito aí? Levanta a mão. Ei, você está velho, hein? Ei, Barral. Hoje em dia não. Hoje em dia você pode pregar linearmente, sem problema nenhum. Não, mas a lição mais forte é a terceira. Não há necessidade que hoje, que com as técnicas, você transforma qualquer lição em impactante. Qualquer uma. Você pode pegar mais fraquinha, é a última, pode pregar, porque o que faz a situação ficar legal é o bom uso da palavra-chave. Palavra-chave do ponto, não do sermão. Por exemplo, pegando lá o mesmo exemplo, como vencer a ansiedade. Em primeiro lugar, ore. Vai pegar lá Ana, ore. Em segundo lugar, entregue as mãos de Deus e descanse, aprenda a descansar. Em terceiro lugar, já adore, confiante de que vai receber. Se for vontade de Deus para a sua vida, vai receber, fica tranquilo. Foi o que Ana fez. Mas talvez o ponto mais forte seja o segundo. Não, você pega a palavra lá, já adore, e você já faz a conclusão com ela mesma, chamada de conclusão imediata pontual, que é imediatamente do ponto. Isso hoje é um recurso tão importante, o orador, ele aprender a fazer a conclusão a qualquer momento do seu sermão. Por quê? Porque às vezes você preparou 5 pontos, não dá tempo. Aí o que está com a sua lição mais importante, mais impactante, está onde? Lá no final, aí você se arrasa. Então o que você tem que aprender a fazer é pegar cada palavra-chave de cada ponto e transformá-la em impactante. Mas como é que eu faço isso, pastor? Eu transformo em impactante a partir do momento que eu faço com que essa palavra seja adaptável à necessidade das pessoas. O último ponto lá, que eu consegui chegar é adore. E aí você pode simplesmente fazer uma pergunta, um exemplo. Qual foi a última vez que você já adorou sem ter recebido? Prolepticamente, qual foi a última vez que você fez isso? Que depois de entregar ao Senhor, você já adorou como tivesse recebido. Isso é um exercício de fé. Quer fazer isso nessa noite? Você quer adorar antes de receber? Porque isso é um degrau a mais para a sua espiritualidade. Adorar antes do cordeiro ser colocado no lugar de Isaque. Abraão adorou. Quer fazer? Só um exercício de fé. Enche a piscina lá que nós vamos batizar o homem. Percebe? Palavra-chave da lição, ela é fundamental, você precisa identificá-la bem. Porque você pode ter a necessidade de fazer a conclusão com ela. A antecipação da conclusão hoje, ela é um recurso extraordinário, porque você pode terminar a sua mensagem onde você estiver. No Congresso de Roraima agora, de Rondônia, que eu estou vindo de lá, o pastor falou, você tem 45 minutos. Falei, beleza. Quando deu 40, eu já estava acabando. Mas mesmo assim, porque o auditório lá estava ávido. Pregador diferente é um negócio legal. Na minha igreja, o pessoal começa a levantar e vai embora. E aí, quando eu comecei a fazer o fechamento, você sabe o que tinha acontecido comigo? Só tinha pregado a introdução. Nenhuma lição. Nenhuma. E como é que faz? A minha introdução inteira era, porque lá o congresso era, tenha esperança, estamos à espera do noivo. Ou seja, se prepare para se encontrar com o noivo. E eu preguei toda aquela explicação teológica de em que momento nós estamos na história. Estamos perto da volta de Cristo ou longe? Eu dei evidências bíblicas de que nós estamos bem longe da volta de Jesus, pelo menos dentro da escatologia geral. Tem 10 profecias complicadíssimas que ainda precisam se cumprir. Por exemplo, o evangelho chegar ao mundo inteiro.
Esse é um dos grandes desafios nossos hoje. Ah, mas não chegou na época de Paulo? Meu querido, Paulo escreveu uma carta para os romanos dizendo, eu sonho ir até vocês, porque daí eu quero chegar à Espanha. E eles não conseguiram fazer isso. Nem a Espanha ele conseguiu chegar, quanto mais aos bárbaros depois dos espanhóis. Ok? Então, isso aí já caiu por terra. A grande questão é, terminei meu tempo, 35 minutos, eu só tinha falado disso. Estamos longe, cronologicamente. Mas o dia que você morrer, Deus vai pegar você aqui, sem espera e sem nada, e vai levá-lo até lá, na volta dele. Você vai fechar os olhos aqui e vai entrar na eternidade. A eternidade não tem tempo. Deus pega você, você não precisa esperar, não tem sono da alma, não tem nada. Você é levado lá, você abre os olhos com Jesus voltando para você. Porque Paulo vai dizer que quando Jesus voltar, a primeira coisa que ele vai fazer é ressuscitar os mortos em Cristo Jesus. Você está pronto para isso? Se morresse hoje, sua espiritualidade está em dia? Porque aí se aplica muito bem o eis que cedo venho. Porque a Bíblia vai dizer que a sua vida é como uma neblina. Ela passa rapidinho. Você está pronto? Não entrei em nenhum ponto. Tive que pegar a minha introdução para fazer o apelo. Percebe o B.O.? É isso que a homilética faz. Ela lhe dá recurso para que você não fique perdido. Você já pensou, pastor, me deu 45 minutos. Para eu pregar mais um ponto, para conseguir fazer uma conclusão com as palavras-chave do meu ponto, ou eu iria atropelar tudo para fazer isso em 5 minutos, ou então eu iria pregar mais uns 20. Eu ia deixar o pastor chateado, ia deixar o povo cansado. Por quê? Porque eu não teria recursos para fazer uma conclusão só tendo pregado a introdução. Percebe? Hoje ou vá. É a hora de acabar, não? Aliás, eu preciso saber, que hora que termina, gente? Eu preciso parar que horas? Tá, vamos embora lá. Beleza? Vou só falar das vantagens e desvantagens do sermão textual. Beleza? Para quem gosta de pregar sermão textual aí, ó. Profundidade bíblica, isso aí é extraordinário. Você analisar um texto com uma igreja. Aliás, o legal mesmo é analisar o texto bíblico inteiro com a igreja. Estou pregando Romanos em 4 anos e meio na minha igreja, vai fazer 5 anos. Estou no capítulo 12. 5 anos, analisando texto a texto, deliciosamente. O pessoal lá na igreja até fala, né, pastor, será que você sobrevive a Romanos? Como é que você vai conseguir pregar o próximo, né? Porque já tem 4 anos e meio. Mas hoje a gente tem material, cara. E vai pregar um sermão, uma série de mensagens, compre tudo quanto é material bom, cara, sobre o negócio. Eu, daqui a 1 ano e meio, eu começo Atos dos Apóstolos, que é um sistema lá de plantação de igreja, vamos plantar 10 igrejas em 10 anos, já plantamos a primeira. Então, eu vou estudar Atos com a turma agora. Eu já estou comprando os comentários, já tem muita coisa boa. Você fala, como é que consegue pregar 4 anos e meio? Cara, eu não consigo, mas a turma pregou, eu só leio da turma só. Pega lá o Lloyd Jones lá com Romanos, você não precisa mais nada na vida. Claro que hoje tem um comentário exegético, que é um dos melhores que existe. Que negócio dessa largura, assim, ó, delícia. Tem material. Você consegue se aprofundar, beleza. Exige estudo, claro, por parte do pregador, se analisar um texto, né, principalmente porque, tenho 4 textos para analisar num sermão tópico? Tenho. Aqui você tem um só, mano. Aqui você vai ter que aprofundar nesse negócio de mais da conta. Porque pensa, você pregar numa conferência, o cara te dá 1 hora para pregar em Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. Imagina, 45 minutos, o cara fala facinho, 1 hora com você, te dá um versículo. Como é que faz? Tem que estudar, cara. Você não tem outra opção. Ok? É apreciado pelo povo, porque o povo hoje em dia gosta de estudar. Metade das pessoas da minha igreja tem faculdade ou está cursando. Os caras gostam de estudar, os caras gostam de um negócio maneiro, profundo. Hoje em dia, das nossas igrejas, a gente está pregando, tem um juiz sentado aqui, tem um médico ali, tem professor para tudo quanto é lado.
povo gosta desse negócio. Então se aprofunde para dar. A sua agenda precisa ser estruturada para que você tenha tempo para estudar, maninho. Os tempos hoje são outros. Deus deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, sabendo que nós teríamos um tempo de academicismo, nos deu o WhatsApp. Quanta coisa você consegue resolver pelo WhatsApp hoje? Cara, eu resolvo um monte de BO de gabinete pelo WhatsApp. Porque o cara ia ter que marcar um gabinete comigo para resolver. Quantas reuniões hoje a gente não faz, porque a gente tem um grupo a votar. A gestão financeira da minha igreja inteira é decidida com 12 pessoas num grupo de WhatsApp. Gente, deu um BO aqui, precisamos comprar um negócio lá, é 42 mil. Quem é a favor? Os 12 gestores votam, deu 7 votos para comprar, acabou. Imagina a reunião nisso, para isso. Quiser gravar o áudio, discutir, põe lá, grava o áudio, discute. A igreja nos deu autonomia, é a gente que decide. Olha que beleza. Esse tempo está sobrando para quê, meu irmão? Você estudar. Estuda, cara. Corre atrás. Para com esse negócio de ficar igual o peru tonto aí, batendo para lá e para cá, não sabe o que faz, e corre para cá e corre coisa que não é para você resolver. O pastor indo para mercado e não estuda a Bíblia, pelo amor de Deus, meu irmão. Vai para mercado fazer a compra da igreja e não estuda. Ou qualquer um pode fazer uma compra no mercado, gente. Ah, não, pastor, eu gosto de sair de lá para poder desestressar. Vai ler Bíblia, rapaz, para desestressar. Pô. A verdade é o seguinte, sermão tópico você consegue esconder as suas divagações. O textual não dá não, irmão. O textual, se você começar a caminhar para fora do texto, dá ruim. Todo mundo percebe. O cara está com um texto único na mão, desde o princípio. E o cara que entende um pouquinho de hermenêutica, ele percebe. Se você começar a vacilar, ele percebe. Então tem esse grande desafio. Mas a vantagem é que você também tem um assunto ali, tem um texto inteiro para você se manter dentro. Isso é legal. Facilita o estudo sequencial, se você quiser pregar sermões em série, sermão textual é o perfeito. Facilita bastante, principalmente se tem que ser curto. É fácil de preparar, porque tem um texto só, é uma análise só, e permite também uma análise legal por parte dos ouvintes. Está com um texto aberto, 40 minutos, olhando para ele. Isso é muito legal para o ouvinte consegue pegar cada detalhe, dá para se aprofundar, porque tem tempo para isso. A profundidade do preparo é a mesma, mas da apresentação você não tem, porque você tem menos tempo num tópico, num textual ou num expositivo. Você tem mais tempo, você vai falar só daquele texto. Isso favorece o estudo. Desvantagens. Bora lá. Afirmar o que o texto não afirma. Tem muita gente fazendo exegese errada, equivocada de texto bíblico. Acho que você sabe disso, né? A gente vê por aí. Pode exigir muito dos iniciantes, que está começando a pregar um sermão textual, é um desafio. Por quê? Você pega lá 3, 4 versículos, e você tem que tirar uma mensagem dali. Para quem está começando, é um desafio. Depois de um certo tempo, é difícil tirar uma só. Mas para quem está começando, é um desafio. O método não pode ser sempre aplicado, porque enjoa. O ideal é pregar os 3 tipos. Lembra? Variedade. E, claro, a necessidade puxa a metodologia adequada. Poxa, a minha igreja está começando a ter problema com dízimo. Como é que eu vou fazer isso aí? Vou pegar só o Malaquias 3? Mas aí quando Jesus diz assim, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, ele não precisava ter falado essa segunda frase. Por que ele falou? Porque na mente de Jesus, ele estava pensando em dízimo. O assunto é financeiro. O assunto é oferta. O contexto é oferta. Então, poxa, eu tenho várias situações aí que eu posso abordar. Como é que eu vou trabalhar isso? Eu posso fazer um sermão tópico, buscar Malaquias e buscar o texto de Jesus, sem dificuldade. Beleza, porque no textual, você fica amarrado com algumas questões, e nem sempre é o ideal, beleza?
O texto pode confundir o expositor também, principalmente se ele for um texto. E é claro, gente, esse material que eu preparei para vocês é para vocês darem para os seus alunos também. Eu tenho que tratar disso aqui. Às vezes o camarada não tem condições de interpretar um texto obscuro. E a gente fala muito isso no seminário. O cara começa a pregar hoje, ele já quer pegar o texto de Pedro lá e o de Judas, que fala que Jesus passou 3 dias onde? No inferno, no Hades, só onde que ele foi? E o cara quer pregar isso aí, primeira mensagem dele. Possibilidade de uma heresia surgir é gigante. Mas o cara quer pregar nesse negócio aí, porque quer ser impactante. Primeiro ano de seminário, ele quer pregar lá, justamente onde não dá. Lógico que o textual é um desafio para quem começa. O expositivo, vamos lá, vamos falar do expositivo, que é o queridinho de muitos hoje. Há quem diga que só pode pregar sermão expositivo. Não, eu costumo dizer que todo sermão tem que ter caracteres expositivos. Ter caracteres expositivos é diferente de estrutura expositiva. Porque estrutura expositiva, o que é estrutura expositiva? As lições principais são retiradas de trás do texto, na mente do autor, direto ou indireto. Ok? Tanto é que você pode ter um sermão simples, direto, ou um sermão simples, indireto. Porque o direto, o que Deus queria com aquele texto? Por que ele o escreveu? Através do Espírito Santo. Por quê? E não entenda, escreveu literalmente. Segundo, mente indireta. O que Paulo desejava com isso? O que está na mente de Paulo aqui? Porque podem ser duas coisas diferentes. Paulo mesmo disse, digo eu, não o Senhor. O Espírito Santo deve ter dito para ele. Quem disse? Percebe? Porque na cabeça do cara ele está fazendo uma coisa. Na cabeça de Deus está fazendo outra. Outro exemplo, Isaías capítulo 61, versículos 1, 2. O Senhor me ungiu para pregar boa nova aos quebrantados de coração. Você conhece o texto? Você acha que Isaías, quando disse aquilo, estava falando de Jesus? Não, mas na mente de Deus estava. Porque Jesus depois abre aquilo e diz, hoje essa profecia se cumpre. Mas para Isaías não era isso. Então a mente do autor indireto pode ter nela uma coisa. A mente do autor direto, o Espírito Santo, pode estar objetivando outra coisa. E na hora de fazer exegese, você tem que descobrir. Porque na hora de apresentar, você vai ter que dizer de onde você tirou. É expositivo. Se é expositivo, a transição é muito mais importante. Por quê? Porque você tem que dizer que o negócio é obscuro. De onde você tirou isso aí, pastor? Lembra lá do caso da circuncisão? Pastor, mas de onde você tirou isso aí? Você tem que explicar. Mas estava no coração de Deus, não estava no coração de quem escreveu. O cara que escreveu nem sabia, Moisés nem sabia. Mas Deus sabia. E lá na transição, você tem que informar. Isso é importante. Sermão expositivo é aquele que traz o que não está claro no texto. Estruturalmente é assim. E volto a dizer, todo sermão, em relação à profundidade, tem que ser expositivo, porque tem que expor o texto, seja tópico, textual ou expositivo. Prega só sermão expositivo, pastor? É um erro. Vai ficar cansativo. E é para isso que a oratória nos dá muitos recursos, para que a gente possa usar cada recurso na hora certa. Tem pastor que vai pregar, o adolescente está sentado lá, já fala com outro assim, ó, ele vai falar isso. Aí o pastor fala, agora vai falar isso. A metodologia é a mesma há 25 anos. E adolescente não é crente, você sabe, né? A maioria não é. Bicho é danado. Bora lá então, vantagens e desvantagens, que tem desvantagem, tem vantagem. Vantagens. Cara, exige muito estudo. Claro, qualquer análise expositiva exige estudo. Aí mais ainda, por quê? Porque você vai tirar as coisas que estão na mente. Elas não estão claras.
Você tem que ter certeza que Deus quis aquilo, por isso que ele escreveu. Ou Paulo, quando Paulo lá escreve o cabelo cortado da mulher lá, qual era o objetivo de Paulo com aquilo? Que a gente sabe que não é um mandamento universal, é um mandamento local. Por quê? Tem que explicar um negócio desse. E aí? Aí você diz assim, mas isso aí é vantagem, pastor? Lógico que é, estudar demais é uma vantagem. Não há desvantagem, não. Amém, não? Segundo, expõe os motivos da passagem. Por que o pessoal gosta tanto de sermões positivos? Porque ele dá informação que ninguém dá. Ele traz novidade. Isso é que é legal, ele traz o que está por trás do texto. São informações extraordinárias, que ninguém nunca imaginaria, mas que você descobriu e trouxe. Isso já traz um caractere naturalmente impactante, que traz o interesse das pessoas. Por isso que é legal. Explicar um negócio desse, como eu falei de manhã aqui, da circuncisão. Acaba de falar, um olha para o outro e fala, rapaz, nunca tinha pensado nisso. Mas a ideia é essa. É justamente essa a ideia. Causar aquele impacto assim, nossa. E o pessoal sai dali e fala assim, rapaz, esse pastor é bom, hein? Esse pastor é inteligente demais, gente. Como é que compensa num negócio desse? Não, fui eu não, cara. Fui eu não. O comentário positivo é bom. Eu só li, né? É isso aí. Nunca percebi isso. Você me fez lembrar o dia que eu preguei na minha igreja e falei que a parábola do filho pródigo, ela nunca tinha sido escrita por causa do filho pródigo. Aquilo ali é um detalhe, uma introdução. Hoje eu vou falar para vocês sobre o irmão, que esse é o objetivo de Jesus. É o irmão que chega depois fariseu. E aí eu vou dizer uma coisa, 8 marcas de um fariseu para você descobrir se você tem. E detalhe, gente, detalhe, fazendo exegese daquele texto, eu descobri que eu era um grande fariseu. A minha introdução foi em cima disso. Meus irmãos, eu preciso pedir perdão para vocês, porque eu já pedi para Deus. Eu sou um fariseu. Falei, sou um fariseu de carteirinha. E fazendo exegese desse texto eu descobri. Porque eu fui pegar o texto para pregar sobre a parábola do filho pródigo. E descobri que o texto não era para ser sobre o filho pródigo. Não foi escrito por causa do irmão primeiro, por causa do segundo. Irmãos, eu sou um fariseu. E aí o sentimento foi justamente esse. O pessoal da igreja pensou assim, se o nosso pastor é um fariseu, eu estou no inferno. Ainda é um fariseu? Verdade. E é uma das pregações que o povo mais pede para eu pregar de novo. Pastor, podia pregar. Mas por que, meu irmão? Eu acho que está voltando. Podia pregar de novo. Não, eu estou deles. Não sou eu, não. O irmão fala assim, eu acho que a síndrome do fariseu está me pegando de volta, pastor. Prega de novo. E aí, de vez em quando eu prego de novo, o pessoal pede para pregar. Bora lá. Se quiser, a gente depois do almoço, eu trago o sermão, a gente faz uma análise. Desenvolve o pregador o sermão expositivo. Muito legal. Por quê? Porque você lida com uma metodologia nova. De passar a achar não simplesmente o que está no texto, mas o que está na mente dos autores da Bíblia. Pela Bíblia ser um livro teantrópico, os autores, uma parte divina, uma parte humana. Isso é importantíssimo, querido. Pregar sermão expositivo desenvolve você. Guarda isso no seu coração, aceite o desafio. Pregue alguns. Pastor, mas eu não sou pastor. Não precisa ser pastor para pregar sermão expositivo. Vai estudar, aprenda. É muito legal. Bom, além disso, protege a igreja de heresias, porque a maioria das heresias que a gente ouve no púlpito, elas são anunciadas por falta de análise adequada da teologia bíblica. E a exegese caminha lado a lado com o sermão expositivo, porque o sermão expositivo obriga que você faça a exegese. Você não consegue descobrir o que está na mente do autor sem exegese.
O preguiçoso não se dá bem aí, porque ele não dá o passo além, dá trabalho. Bem, hoje, como eu disse para vocês, eu faço a mesma análise para os 3 tipos de pregação. Vou falar a verdade para vocês, vou confessar um pecado, eu nem gosto muito de pregar sermão tópico mais, mas eu prego porque eu tenho que variar. Mas raramente eu consigo tempo para fazer análise de 3, 4 textos, irmão. Eu tenho que fazer a mesma análise. Isso dá muito trabalho. O sermão expositivo hoje, para mim, é até mais fácil. Analisa um texto só. Maravilha. Bora lá. O pregador fica mais diversificado. A gente está falando muito dessa questão da diversidade. É muito importante. Desvantagens. Claro que exige muito material. Para você tirar o que está na mente do autor, você tem que ter um material diferenciado. Não vai dar para fazer isso aí com aqueles livrinhos de 50 páginas que você tem na biblioteca. Você vai ter que pegar material denso para descobrir o que está na mente do autor. É material denso. Difícil. Ainda bem que você falou isso fora do microfone. É o método mais difícil? É. Por quê? Se você for fazer a análise para descobrir o que está na mente do autor, se você não faz isso para o tópico e para o textual, vai deixar para fazer só no expositivo mesmo, aí vai ficar mais difícil mesmo. É natural que seja mais difícil. Como eu estou aqui reiterando, o ideal é fazer para todas. Não, mas não quero descobrir o que está na mente do autor, não. Quero descobrir só o que está no texto. Então você para no meio do caminho. Mas se for fazer a mesma análise, se você está acostumado a parar no meio do caminho e fazer uma análise exegética para pregar o que está na mente, você vai ter que estudar mais. Isso é inevitável. Exige mais da exegese, bem mais da exegese, com certeza, e claro, pode se tornar entediante também. Você estuda um monte de material, que muita gente erra na hora da escolha. Você estudou um monte de coisa, o que é que você vai levar para o púlpito? E é por isso que tem uns caras levando uns negócios para o púlpito, assim, o povo não entende nada. Irmãos, é porque de acordo com a Aoristo, quem? Evaristo? O cara que está sentado, leigo, não entende nada disso. E vai complicar para quê? Então são situações que a gente tem que tomar cuidado, porque o cara descobre uns negócios, aí ele fala, pô, maneiraço, para quem? Isso é uma pergunta que você tem que fazer, você vai falar para quem? Quando a gente tem o capítulo lá em livros de homilética, estudando o auditório, você tem que pensar. A primeira coisa que os autores falam, que tipo de auditório para o qual você vai pregar? Qual é dessa vez? Tem que analisar. Esses dias eu recebi um convite para pregar num congresso de mensageiros do rei em Arraial do Cabo. Cheguei lá, 400 meninas, entre 9 e 17 anos. 400 na PIB de Arraial do Cabo. Convite da associação. Ô, guerreiro, como é que prega para 400 adolescentes que os bichos não param um minuto? Já parou para pensar nisso? Você vai falar de Aoristo lá? Como é que vai fazer? Tem que estudar auditório. Chegou o convite, eu já vi. Agora vai me valer aquela faculdade de pedagogia que eu fiz, porque eu vou ter que usar de tudo aí. E foi legal, terminei o negócio, brinquei, contei piada, e palavra, e cajadada, e vai que tudo. Quando eu desci, eu demorei 1h30 para tirar foto. Estava com uma fome danada, rapaz, todo mundo querendo tirar foto. Estou colocando no Instagram, qual é seu Instagram, qual é não sei o que, seu TikTok. Falei, eu não sei nem o que é isso. TikTok essa eu não tenho, eu não uso trem não. Não é o Instagram, não sei o que, tá. Rapaz, foi muito legal. Mas você tem que adaptar, não dá para pregar material exegético, você vai pregar o resultado, certo? O camarada vê o Shed, né, via o Shed pregando e falava assim, rapaz, vou fazer igualzinho, hein? Congresso dos adolescentes, hein? Igualzinho. Rapaz, dá uma olhada, uma vez o Shed foi pregar na minha cidade, falei para minha esposa, hoje eu vou ouvir um cara maneiro. Vamos lá? Chamei minha esposa, falou, vai ser bom? Falei, vai ser bom. Depois de 1h10 do Shed fazendo uma análise de Efésios 1, acho que 6 a 10,
Minha esposa olhou para mim e falou assim: que hora que vai chegar o cara bom? Porque eu estou quase dormindo aqui. Minha esposa, a gente era bem mais novo na época, né? E minha esposa agitadaça. Minha esposa liga no 220 e a bateria dela cai, não aguenta. E aí ela falou, falei, Bia, mas você não está gostando desse negócio maravilhoso. Olha a aula que o cara está dando. Ela falou, pois é, você falou que era um pregador, ele é professor. E ele está dando aula de grego. Eu falei, exatamente. E ela falou, não dá, não queria, eu estava precisando de uma palavra hoje diferente. Então dá uma olhada para o público do chat. Quem é o público do chat? Quem era? Você tem que analisar isso antes de imitar o cara. Exatamente. Até porque a maior honra é você mesmo desmarcar tudo para ir ver o cara. E eu falei para minha esposa no dia, falei, ficaria aqui uma semana. Se fosse uma semana que esse cara aqui, eu ficaria aqui uma semana. Hoje eu escutei um negócio maneiro, top. E minha esposa assim, você está louco. São públicos diferentes, é isso que eu estou querendo dizer para você. Agora, coloca a minha esposa na frente do Cláudio Duarte. Rapaz, ela acha maneiro, assim, ainda me chama, amor, vem cá, você tem que ouvir isso. Já falei do tempo, agora, isso aqui eu vou dar uma pincelada para vocês, não dá tempo de ver. Tanto é que eu deixei digitalmente aí para vocês, o material está à disposição. Vocês podem passar para quem vocês quiserem, é de vocês, tá bom? Isso aqui é a novidade, é a grande novidade, sermões compostos. Eu já deixei mais ou menos por meio, que eu acho que eu sabia que era aí que eu ia pegar meu final. Eu botei muito material e sabia que não ia dar tempo, ainda falei isso com o show. Não vai dar tempo, mas eu vou deixar para o pessoal levar para casa. Porque aqui está o grande elemento distinto, e que muita gente nem sabe que existe. Posso pregar um sermão temático ou tópico, expositivo? Claro. Porque se você pregar um sermão tópico, tirando as lições da mente do autor, seja ele direto ou indireto, é composto. Ele é tópico porque você está falando de um assunto, mas você está trazendo lições que estão por trás do texto. Ele é expositivo ao mesmo tempo. E aí eu pergunto para você, se você está acostumado a fazer sermão expositivo, quantas vezes você já fez isso? Você já fez, de repente, nem sabia que podia. Ou então, o que acontece? Que é o outro problema. Descobri aqui, que você estuda um pouquinho, descobri aqui lições textuais, mas também achei 2 lições expositivas. Poxa vida, hein? E agora? Não vou poder pregar as expositivas, ou então eu prego só as expositivas e não vou pregar as textuais. Não, querido, quem disse que não? Pregue um sermão expositivo textual, sem problema nenhum. Mas como é que eu faço, pastor? Porque vai dar confusão. Não vai. Na hora da transição, você vai informar de onde que você está tirando. Alguns sermões lá na igreja, eu já até falo que o pessoal está acostumado comigo já. Já expliquei isso algumas vezes para eles, para ele, né, para o pessoal. Mas quando eu falo assim, vou pregar 4 lições nesse texto, hoje, tirando as lições do texto. Semana que vem eu vou pregar mais 3 expositivas. Então, você que veio hoje, você não pode faltar semana que vem. Não vai ficar incompleto. Ainda faço um merchan ainda. Ainda vendo jabá. E aí eu faço isso. Dá para misturar? Dá também. Um textual, um expositivo, um textual, um expositivo. É a transição que é importante. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Homilética moderna, uma das coisas que você mais precisa valorizar na vida é a transição. A gente fica muito preocupado com a apresentação do ponto, a apresentação da lição, e muitas vezes a gente não faz a transição de uma maneira adequada. E a transição é a ponte. Homilética funciona em blocos de informações. Seu primeiro bloco lá, que deve ter 15, 20% de todo o seu tempo, que eu muitas vezes, como fiz no congresso lá de Rondônia, não respeito, mas 15%, principalmente para quem está começando. 15, 20% introdução. Uns 70% de corpo, que são todas as lições principais. E 15% de conclusão, já incluindo apelo se você for fazer.
Percebe? 15, 70, 15. Primeira parte é simples. A terceira parte, conclusão, também é simples. E a do meio é uma parte que muitas vezes pode ser composta com várias lições. A regra da proporção diz o seguinte: quanto mais ponto, menos tempo dedicado ao ponto. Quanto menos ponto, mais tempo você tem para esses pontos ou para esse ponto. Mas eu tirei 23 lições desse texto. Ou você divide em várias pregações, ou você prega 100 pontos. Apenas com apontamentos. Lições rápidas e objetivas. Só que tem regra para fazer isso também. Porque para você pregar com apontamento, tem que ser narrativa. Senão não dá certo. Dá ruim, complica tudo. Porque para pregar por apontamento, onde você vai lendo e vai explicando o texto, trazendo imagens vívidas, e vai contando a cena e vai tirando as lições rápidas, não tem transição direito, não tem apresentação do ponto claríssimo, não tem nada. São lições rápidas, aplicando para o povo, beleza. Só que tem que ter um fechamento, para você não ficar no ar. Tem que ser uma narrativa que tem fechamento. Aí beleza. Então, são situações que a homilética vai nos fornecendo para não ficarmos cansativos. Imagine, eu ouvi um pregador uma vez, pregando as 18 lições de Satanás para a sua vida na Bíblia. Não. Sabia que foi até interessante? Ele trabalhou numa pedagogia contrária, reversa. Quer quebrar sua cara no muro espiritual? Quer acabar com a sua vida espiritual? O diabo ensina. Foi interessantíssimo, foi legal. Só que, 18 lições em 30 minutos, faz a conta, você gasta 10%, você já vai reduzir. Com introdução, você tem 10% para conclusão. Você tem 80% de 30 minutos. 18 lições para 25 minutos? Dá 1 minuto e pouquinho para cada, meu querido. Como é que você vai fazer isso? Aí você sabe o que ele faz? Claro que não dá tempo. Nem de ler os textos bíblicos não dá tempo. Ele pregou 1h30. Uma mensagem muito interessante, profunda, mas quem aguenta? 1h30. A 19ª lição tinha que ser assim: não pregue essa mensagem 1h30. Ou pregue, né? O diabo ensinando, né? Pregue essa mensagem em 1h30, 19ª lição. Acabou com o negócio, porque no final ninguém está aguentando mais nada. E pedagogicamente também não é legal. Por quê? Porque chega na 17ª, você lembra a primeira? Você lembra até a 4ª? Não lembra mais. Bem, eu vou mostrar aqui para vocês uma basezinha do negócio, para a gente começar a entender. Isso aqui a gente não entende na primeira vez. Um pouquinho complexo. Mas, basicamente, deixa eu ver se funciona. Funciona. Sermão simples. Todas as lições são tiradas do mesmo texto. Então, são um sermão simples e uniforme. Por quê? Porque você está dentro de uma uniformidade de um texto só. Esse é o sermão que a gente mais prega quando a gente vai pregar sermão textual. Certo? Um composto, mas igualmente uniforme, preste atenção, são lições retiradas de uma mesma fonte, podendo ser do texto bíblico ou da mente do autor. Nunca os dois da mesma mensagem. Porém, através de 2 ou mais textos diferentes. Então, eu vou pregar um sermão apenas tirando lições do texto, mas são textos diferentes, é um sermão tópico. Mas eu estou tirando só do texto, é uma única fonte. Esse é um sermão composto. Por que é composto? Porque eu estou com textos diferentes. Mas a fonte é a mesma. Qual é a fonte? O texto. Ou o autor direto. Ou o autor indireto. Nunca se mistura isso. Isso é um sermão composto uniforme. Sermão composto original. As lições são retiradas de um mesmo texto. Mas pontos ou lições de um autor direto e com outros pontos e lições também do autor indireto. Então, quando você pega um texto bíblico e você tem lições textuais
e você tem lições expositivas, você tira tanto do texto quanto da mente do autor, você tem um composto original. Por que é original? Porque é um só texto. E claro, você também tem o composto variado. Olha lá, ó. Você tira do texto e da mente do autor direto e indireto. Que aí já não é mais simplesmente o texto. Você está tirando lições do Espírito, do que estava na mente do Espírito Santo e o que estava na mente do autor bíblico. Que muitas vezes já mostrei para vocês, são situações diferentes. Vai pregar lá no texto do corte de cabelo lá, o que estava na mente de Deus, quando quis ensinar aquilo? E o que estava na mente de Paulo? Você vai tirar de uma fonte, que é o autor direto, e você vai tirar de outra fonte, que é o autor indireto. Isso é um composto e é variado, porque, além de ser duas fontes, são duas pessoas diferentes. E você pode fazer tudo isso aí sem problema nenhum. A homilética, na tentativa de dar a você mais possibilidades, ela desenvolve essas coisas. Muitos pastores aí que já têm uma caminhada, camarada igual ao Barral ali, contemporâneo dos apóstolos, você automaticamente já fez isso em algum momento. Já fez composição de alguma forma aí. Só que, de repente, você nem percebeu. Qual é o problema de não perceber? É que a gente não aponta isso na transição, cara. E o povo fica perdido. Mas eu não estou vendo isso aqui no texto que ele está falando. A transição já tem que apontar para onde você está tirando a informação. Estou tirando isso da onde? Da mente de Deus. Por quê? Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Isso é prova que esse era o objetivo de Deus. Por exemplo, aquele texto que fala, quando Jesus diz assim, cada um, se você quer me seguir aí, cada um de vocês, pegue a sua cruz e venha atrás de mim. Cara, o verbo venha, ele é usado quase que corriqueiramente para sair de um ponto e ir até um outro ponto distinto. Sair de uma situação para ir a outra completamente diferente. Então, quando Jesus diz aquilo, ele está dizendo o seguinte: a vida de vocês, se vocês pegarem a cruz, nunca mais será a mesma. Ele está dizendo, sinônimo disso aqui, que vocês vão fazer, pode ser visto no que vai acontecer comigo. Eu não estou aqui com uma vida entre vocês. A partir do momento que eu pegar a minha cruz, minha vida vai mudar radicalmente, porque aí é só sofrimento. Então, se vocês quiserem vir atrás de mim, saibam que vocês vão sair do conforto de vocês. E vocês vão entrar, a partir de agora, numa situação difícil. Vai sair da zona de conforto. Vocês têm certeza? Vocês querem? Olha o que está na mente de Jesus que o português não nos informa. Percebeu? Você só consegue fazer isso analisando o texto. Você descobre um negócio desse. E isso é interessante. Isso era o que Jesus queria. Agora, olha que negócio interessante. Quando Mateus colocou isso no texto bíblico, qual era o objetivo dele? Ele entendeu isso dessa forma? Como é que ele ensina isso? Já é outra questão. É outra discussão. E é por isso que o sermão composto hoje, e variado, ele é tão legal. Porque para auditórios heterogêneos já é interessante. Agora você imagina pregar para pastores que são extremamente exigentes no que diz respeito à teologia bíblica. Traz essas informações, um público de pastores gosta bastante de saber de um negócio desse. Até porque o cara já está com a caneta dele pronta para botar no bloco para levar para domingo à noite. Pastor, como é que ele julga o palestrante? Eu trouxe uma mensagem pronta? Trouxe, o cara é bom. Não trouxe? É bem fraquinho, que eu peguei o bloco, nem anotei nada.
Eu sei porque eu sou assim. Pego as minhas anotações e falo, ô rapaz, isso aqui eu não sabia, hein? Legal, hein? Vou guardar isso aqui que eu vou usar domingo, hein? Você vai embora feliz da vida. Cada real que você gastou, sem dificuldade. Você só não quer confessar. Só eu que saio como pecador aqui. Fariseu. Olha aí. Deixei bonitinho para você, ó, especificado, explicadinho, para você chegar lá agora. Você vai chegar agora na sua igreja e você vai dizer assim, ó, desenvolvi para vocês. Tira o primeiro slide, coloca a sua foto. Desenvolvi para vocês um curso avançado para leigos de homilética. E aí você marca lá os pregadores da igreja, 8 domingos. Meu querido vai ganhar até um almoço, uma churrascaria vai ganhar lá. O pessoal vai até pagar. Ou então, sabe o que você faz? Você diz assim, gente, ir para congresso da Sebesp é muito bom. A igreja investiu, pagou o combustível, a inscrição, mas olha o que eu trouxe para vocês. Aí da próxima vez ninguém vai reclamar. A gente tem que ser inteligente. Bora lá. Não vou falar de cada um, claro que não, porque não vai dar tempo. E detalhe, ó, para manter a ascendência, você não pode parar de falar. É por isso que você não bebe água, tá vendo? E enquanto eu estava passando aquele monte de slide, eu não passei slide assim não. Ó. Perceberam? Isso aqui, ó, já é técnica, porque você tem que continuar tendo o olho vidrado em mim. Eu não posso deixar você perder a sua ascendência e nem a sua atenção. Então, enquanto eu passo os slides que eu não vou usar, eu continuo falando. Certo? Por isso que nem bebe água enquanto está falando, porque quando vai parar para beber a água, a ascendência interrompe, não pode interromper a ascendência. O Manu é o Manu. O Manu teve na minha igreja, irmãos. A gente pegou o copo para ele de água lá no púlpito. Vou contar. A gente pegou o copo para ele de água. Eu conheço o Manu de outros carnavais. Não é nem de retiro espiritual, não, é carnaval mesmo. Né? A gente é da mesma cidade, fez parte da mesma gangue. E aí, colocamos o copo aqui para o Manu. Ele terminou a pregação dele e foi para o púlpito. Sentou no púlpito e o copo dele tinha ficado lá. Ele bebeu na jarra. Então, Manu, o dia que você tiver a moral do Manu, aí você pode beber água na metade à vontade. Eu que não sou doido. De jeito nenhum. Bora lá. 3 coisinhas você precisa entender sobre sermão composto. Primeiro, o restante da estrutura não muda. Vai fazer a introdução do mesmo jeito. Vai dividir os pontos do mesmo jeito. Vai fazer transição do mesmo jeito, até porque a transição você vai ter que informar de onde você tirou. Você vai mudar, você vai compor, você vai ter que explicar, ó, tirei aquela lição dali, mas essa aqui é de lá. Você vai ter que explicar. Então, estrutura do mesmo jeito. Segundo, a composição sempre tem um lado mais forte, ou ela vai ser mais textual, ou ela vai ser mais expositiva. É muito natural isso, ela vai ter mais informações, às vezes, do autor direto do que do autor indireto. Isso é muito normal. Não há nenhuma dificuldade de você pregar 4 pontos expositivos e um textual. Não tem problema nenhum. Sem dificuldades. 3 lições com a mente de Deus e uma com a mente de Paulo. Não tem problema nenhum, faz parte. Só não pode deixar de informar ao plenário de onde você está tirando e por quê. Então você informa de onde e depois mostra o porquê no enredo do ponto. Beleza? E as transições mudam conforme os pontos. Porque se eu tirei a primeira lição de Paulo e a segunda vai ser de Deus, do Deus Espírito Santo, eu tenho que informar isso ao plenário também. Ó, Paulo queria isso na primeira, agora na segunda eu vou explicar para vocês o que é que Deus queria com essa palavra de Paulo. Isso na transição tem que ficar claro. Beleza? Além disso, conecte todos os pontos ao título. Meu querido, pode ser que você ache um exagero, mas um dos maiores problemas na pregação atual
ainda é título. Você acredita nisso? Cara, o que eu encontro de gente usando o título errado, ou então tendo dificuldade para fazer título, é incrível. Título, deixa eu dizer uma coisa, você vai ver um monte de pregador usando diferente, tá? Mas pedagogicamente, como pedagogo agora eu vou falar, só tem 3 maneiras de você fazer um título adequado. Ou você trabalha com uma pergunta, e você responde durante a pregação essa pergunta, ou então você flexiona o verbo usando o gerúndio, buscando isso, cultivando aquilo. Beleza, está correto. Ou então você estabelece o número de lições. Tá? 8 lições, 4 lições, 3 ensinamentos, para isso ou para aquilo acontecer. Passou disso, procedência antididática. Antes que você... Percebe? Não trabalhou o título assim, já está errado. A cruz de Cristo, genérico demais. Por que devo carregar a cruz de Cristo? Aí, legal. 3 lições da cruz de Cristo para o nosso dia a dia. Ok? Cultivando, ou carregando a cruz de Cristo todos os dias. É uma das 3 formas. Pedagogicamente é isso. Porque você tem 30 minutos para falar, seu título tem que ser específico, ele não pode ser genérico. Porque, beleza, a cruz de Cristo, pastor, é o nome de um livro de John Stott. Claro, o cara escreveu um livro de 500 páginas. Aí ele pode ser genérico, porque ele vai explicar tudo dela depois dentro, ou quase tudo, né? Você tem 30 minutos para falar, querido. Você precisa especificar, senão dá ruim. Não dá para ser genérico. A vida cristã, não dá, não pode ser. Você está falando do que da vida cristã? A vida cristã envolve tanta coisa. Pois dá uma olhadinha lá dos verbos transitivos e intransitivos. Dá uma olhadinha na gramática. É importante. Isso vai lhe ajudar a ter uma luz sobre os títulos. Beleza? Outra coisa, não tente criá-los pelo prazer de ser diferente. O seminarista é danado para isso. Você fala, você ensina o sermão composto, ele chega na próxima aula, pastor, eu vou pregar um sermão composto, variado, 18 fontes diferentes. Como? Só tem 2. Não, é porque eu também tirei de Irineu, de Lutero, Não, filho. Por quê? Porque ele quer, achou diferente, maneiraço. O ideal, vá para o texto bíblico e deixa o Espírito orientar você. Não vá para lá criar nada, não. Só absorva a lição para a sua própria vida. Pô, mas eu aprendi isso aqui com Paulo, isso aqui eu já aprendi com o Espírito Santo. Pô, legal. Quer usar as 2 coisas? A homilética se apresenta e fala, vou lhe ajudar. Sem problema, é só isso. Não saia daqui com aquela ideia, vou pregar um sermão variado agora à noite. Não. Deixa a coisa nascer naturalmente. Isso é que é legal. E claro, evite misturar demais. Camarada quer pegar um texto, quer falar da mente do Espírito Santo, da mente de Isaías, da mente de Jesus, da mente de Paulo, tudo num sermão só. Cara, vai dar ruim isso aí. Mistura demais. Tudo bem? A transição, a gente tem falado tanto dela aqui, e realmente, hoje é uma das rainhas da homilética. A transferência de um assunto para o outro é importantíssimo. E aí eu vou deixar esse material com vocês, que aqui eu coloquei bastante informação. Para quem quiser dar uma olhada na transição, como é que ela é feita agora, olha só, para quebrar seu galho, eu coloquei até exemplos, tá? Para você ter uma ideia. São exemplos de transição, para você ter uma ideia. E eu coloquei, inclusive, esboços de pregação aqui para vocês, com exemplo e tudo. Certo? Para vocês perceberem como é que se faz uma transição tópica, uma transição textual,
Pulei demais aqui, peraí, só um pouquinho. Aqui os cuidados, eu passei e nem vi. Bem, eu acho que vocês já entenderam também, porque eu coloquei aqui transições textuais, expositivas e tópicas. Os 3 tipos para vocês analisarem bem e perceber a diferença, porque há necessidade de se perceber a diferença entre as 3. Eu já passei ali batido e não vi, olha lá, ó. Só que embaixo está dizendo, está vendo ali? Ó? Transições expositivas. E eu dei exemplos, aqui já está na última, já passei as outras 2. Beleza? Deixa eu só dar uma última situação para vocês aqui, uso da palavra-chave e tudo mais. Sermão sem pontos, que aqui é interessante. Eu deixei no último momento do material para vocês, sermões sem pontos, como pregá-los, com os apontamentos, e também sermões de um ponto só, que existem inclusive 5, 6, 7 maneiras, dependendo do homileta, de se fazer sermão de um ponto só. E aí, só para clarear, quem estudou sermão de um ponto só no seminário aí? De verdade, levanta a mão. Só você, Chico. Teológica, Chico? Teológica é a teológica. É outro patamar. Beleza. Aqui, ó, sermão despontuado, deixei todas as dicas para vocês. Quando vocês encontrarem um texto bíblico que tenha lição demais, muito rico, e só tiverem uma oportunidade para pregar, é um congresso, alguma coisa, você não vai ter oportunidade de voltar. Está aqui uma opção para você. Então, tem as regras sobre como escolher o texto bíblico e, claro, os cuidados que você tem que ter para não complicar o negócio. Beleza? Eu ouvi um camarada um dia desse falando sobre as 21 faces da carne, nos frutos da carne, em Gálatas. E ele usou essa metodologia, ficou muito bom, muito legal. Né? Rapidinho, batendo um papo, só que ele tinha 1 hora, então ele foi batendo um papo ali, muito interessante com aquilo que... E ele fez um negócio legal, ele não usou uma narrativa, ele usou uma carta. Só que a carta, ela tem começo, meio e fim ali naquele pedaço. Aí dá certo também. Então eu dou essas dicas para vocês aí, vantagens do sermão sem ponto, desvantagens, e quero terminar com isso aqui, ó. Sermões unipontuados, sermões de um ponto só. Como é que a gente faz isso? Ainda bem que eu estou falando para líderes, porque líderes pegam as coisas com mais facilidade. Então, ó, eu já vou direto para o material, para você não ter dificuldade. A gente ganha tempo. Como é que você pode transformar o sermão de um ponto só em algo atrativo? Usando uma tese e uma antítese. Na introdução, você lança a tese, por exemplo, o que pensamos sobre a reencarnação? E lá na tese você coloca toda a defesa do que é reencarnação para os espíritas, por exemplo. Como é que isso é ensinado, no que se crê nesse sentido? E aí a hora que você lançar o seu ponto, você na verdade vai lançar a antítese disso, que é a tese bíblica, ou a verdade bíblica, né, que aí já não é uma tese mais, você trabalha como se fosse, a ideia de que a reencarnação ela não pode ser sustentada pelo texto bíblico. E aí você vai usar o seu único ponto para dizer o seguinte: a reencarnação não existe. Você vai dar toda essa informação durante o seu ponto. Lembrando que a regra da proporção diz o seguinte: quanto mais pontos você tem, menos tempo para cada um deles. Se você tem um ponto só, você ganha bastante tempo para explicar. Sim, Chico, acabou meu tempo? Sim, importante. Perguntas a gente nunca faz no ponto. A pergunta, nesse caso, é no título. Ponto é afirmação sempre. Então, o que a gente faz? O que a Bíblia ensina sobre a reencarnação? Título. Introdução, que essa doutrina ensina. Ponto único, não creio na reencarnação, porque O ponto é sempre uma afirmação, nunca pode ser uma pergunta, porque ele é sempre a resposta. Ele é sempre uma orientação. Beleza? Beleza, Chico? Outra maneira de se... deixei exemplos para vocês, inclusive esse, beleza? Exemplo número 2,
E, claro, você também pode fazer um sermão de um ponto só, colocando a pergunta no título, eu acabei de usar um exemplo assim, e a resposta no seu ponto. O que vai acontecer com o crente depois da sua morte? Aí você coloca lá no ponto assim, com o crente, na vida do crente acontecerá muita coisa de extraordinário. Estou inventando aqui na hora, não ficou tão bom, deveria analisar aí para fazer, mas aí você vai colocar todas as bênçãos que você consegue achar, porque todas é impossível, você vai colocar todas que você conseguir achar dentro da resposta. Por que vale a pena andar com Jesus? Você vai colocar lá todas as bênçãos que um crente recebe. É uma maneira de fazer também. Deixei alguns exemplos para vocês. Ação e reação. Esse sermão é interessante, porque ele coloca no título, na introdução, uma realidade de alguém que está fazendo alguma coisa e contrasta depois com, ou apenas dá aquilo que vai acontecer com esse tipo de situação, se a pessoa levar a vida dessa forma. Lembrando que depois desse, ainda tem também a questão do contraste, beleza? São muito parecidos, mas aqui, basicamente, a gente trabalha muito o lado positivo. Lado positivo aqui é interessante. O que vai acontecer com você se você for fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas? Já parou para pensar nisso? Aí você coloca isso lá no título. O que acontece com um crente que é fiel no dízimo? Qual é a reação natural? É a porta aberta do céu sobre nós. Você vai descrever isso no ponto. Ok? Seguindo nesse elemento, você tem o contraste. O contraste geralmente traz o segundo elemento de forma negativa. Você mostra lá qual é a diferença entre servir a Deus e não servir. E muitas vezes você usa a catástrofe no final. A questão contrastante. Ou você coloca a catástrofe no começo e coloca a bonança no final. Mas são contrastes. Não é uma conduta que simplesmente vai levar a outra situação. Aí você tem um contraste vívido. Beleza? Estou correndo, gente, porque o tempo já acabou, na verdade. Eu ainda queria abrir para a pergunta. Eu queria aproveitar uns minutinhos. Bom, bola lá. Você também tem, isso aqui é a continuação, a explicação e a aplicação. Tem gente que faz isso muito bem, é aquela metodologia antiga. Só que ao invés de fazer a aplicação lá no final da mensagem, você faz a aplicação durante todo o ponto. Faz uma introdução teológica, explicativa, profunda, análise de texto com o pessoal, e depois você só mostra as vantagens daquilo no dia a dia. Você coloca a teologia prática em dia, que nada mais é do que a aplicação, mostrando ao pessoal como fazer. Beleza? Bora lá, que eu acho que acabou agora. Isso aqui é o finalzinho da outra. E, claro, uma lição só. A lição de um único ponto. Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito. De vez em quando você encontra um camarada assim, né? Primeira lição. O pobre de espírito é bem-aventurado, é feliz. Segunda lição, feliz é o pobre de espírito. Deixa para lá. Isso é uma realidade. Por quê? Porque o camarada cismou que tem que ter 3 lições. Aí ele faz uma papagaiada dessa aí. Não tem que ter, você pode pregar o sermão. Uma lição só, o texto só tem uma lição. Para que você vai inventar outra? Estrutura igualzinho, tudo direitinho, introdução, lança a única lição do texto, conclusão, acabou. Tem segredo. Foi um prazer inenarrável. Muito bom estar aqui com vocês. Deixa eu ver, tem algum minuto para pergunta? Tem não, né? Acabou. Foi um prazer poder estar aqui com vocês, privilégio para mim. Quando vocês quiserem aí a gente elaborar um pouco mais outras áreas da homilética, eu sempre estarei à disposição dessa BESP, viu, querido?